Gente, acabou o jogo do Goiás agora há pouco. Estou aqui nos estúdios ainda da Rádio Band News FM, no qual trabalhei nesse grande confronto entre Goiás 2 e Cruzeiro também 2, e não poderia dormir sem antes vir aqui fazer um vídeo para vocês. Vou para minha casa me repousar daqui a pouco, mas quis vir aqui contar para você um pouco da história desse jogo. O que eu vi, o que eu penso para o dia 12 de maio. Goiás e Cruzeiro protagonizaram um grande duelo, um grande jogo, um jogo competitivo, um jogo em que os dois times às vezes estiveram abaixo tecnicamente do que podem render, mas foi um jogo de 4 gols e que a eliminatória ainda está aberta. Mas antes, vou te pedir um negócio, hein? Curta esse vídeo, deixa o like aí, porque é importante para a sequência aqui do nosso canal. Muito obrigado pelo seu carinho e fico muito contente sempre de comunicar com você aí do outro lado. Veja bem, Goiás 2, Cruzeiro 2, um primeiro tempo em que o Goiás, nos primeiros 15 minutos, ele consegue ter uma maior dominância, consegue fazer com que as suas trocas de passes no campo ofensivo resultem em umas situações de gol, de perigo de gol pelo menos, e através de uma jogada dessas, Jean Carlos chuta, o goleiro rebate o goleiro Otávio, e a bola sobra nos pés do Nicolas, que ali no instinto rápido coloca para dentro. Só que o Goiás, ele usufrui muito pouco desse tempo do gol, né, desse pós-gol. O que ele faz? Ele fica 6 minutos só com placar de vantagem de 1 a 0, depois ele toma o gol numa perda de saída de bola, numa zona em que não pode perder a bola, o Luizão força um passe ali, tenta encaixar um passe, mas acaba forçando demasiado, o Matheus Pereira até meio que sai, Arroio recebe a bola, faz o gol de empate, até aí tudo bem. Não poderia acontecer, mas o Goiás sofre um gol de empate no momento em que estava controlado o jogo. O Cruzeiro até nem ofendia tanto, chegava pouco ou quase nada. O Cruzeiro que adotou uma postura mais de reter a bola, dar a bola ao Goiás e explorar os contra-ataques com o Matheus Pereira, o Arroio e também o Caio Jorge. O que acontece é que depois disso, o Cruzeiro consegue ter uma dominância, o Goiás sente um pouco do jogo, o Cruzeiro até tem outras oportunidades, através do pé do Arroio também, chega um pouco mais ali no gol do goleiro Tadeu, mas a verdade é que o primeiro tempo, 1 a 1, se ajusta bem no que apresentaram as duas equipes. Na volta do segundo tempo, o jogo meio que inverte, né? Perdão. O Cruzeiro consegue ter uma maior dominância, consegue trocar mais passes, algo que o Goiás tinha feito no primeiro tempo. O Goiás termina o primeiro tempo com 54% de posse de bola, mais do que o Cruzeiro, e na volta do intervalo o time cruzeirense consegue ter mais uma performance em termos de ficar com a bola, cria situações, Caio Jorge chuta, o goleiro Tadeu defende, chutes de longa distância, Matheus Pereira mais participativo ali no meio campo, mas o Cruzeiro consegue fazer o gol depois das substituições feitas de forma célere pelo Arthur Jorge. Ele tem uma leitura mais rápida, mais célere do que o Daniel Paulista, faz 3 substituições de uma vez, trazendo jogadores jovens, frescos, para a linha ofensiva, e aí resulta efeito, surte efeito positivo. O Jonathan faz uma linda jogada, tabela e entra na área. Nicolas dá condição. O time do Goiás estava na linha da grande área, o Nicolas um pouco mais baixo, ele deu condição. Mas nem por isso eu vou aqui deixar de pontuar também a grande partida do Nicolas. Depois eu vou falar dos destaques individuais. O Cruzeiro chega no 2-1. Merecidamente, só que o Cruzeiro se assenta naquele resultado, o Arthur Jorge faz mais 2 substituições, e é aí que Daniel Paulista já estava esboçando uma possível substituição, e ele executa depois do gol do 2-1. Curiosamente, ele espera tomar o gol e as substituições são executadas, surtem efeito também positivo. Eu vejo que o Juninho dá um toque mais fresco, faz a bola girar mais rápido. Os jogadores do meio campo do Goiás, Lucas Rodrigues, Felipe Machado, estavam presos, estavam assim, demonstravam um certo cansaço já na partida. Só sei que o Daniel demora demasiado, traz 2 jogadores que dá profundidade, o Bruno Sávio, o Pedrinho depois e o Wesley Garcia, que é onde pelo setor esquerdo o Goiás consegue segurar a bola mais na linha ofensiva, mais próxima do gol do goleiro Otávio, e aí o Goiás consegue fazer o gol, o último gol antes dessa remodelação, em uma pura genialidade, em um puro lance de instinto de um jogador que tem essa característica. Wesley Garcia não apenas chutou a bola no instinto ali para fazer o gol, ele traz consigo essa característica própria, de trazer a bola para dentro e chutar no canto contrário. Era assim no Paysandu em 2024, no qual fez 10 gols na Série B, sendo quase todos suplentes do Hélio dos Anjos que lá estava. 2025, nos jogos em que entrou com o Goiás, sempre com a mesma característica. Vai para o fundo, volta para dentro e consegue fazer um belo chute cruzado. Foi assim que ele até fez um gol nessa temporada no jogo válido pela Série B, se eu não me engano, na segunda rodada contra o Londrina lá no estádio GVD. E aí Wesley Garcia numa pura genialidade. E um dado curioso que eu trago para você, um golaço, um bonito gol, eliminatório aberto, o Goiás competiu bem, o torcedor saiu feliz de fato de um estado mítico. E aí entra uma curiosidade. Nossa, deixa eu ligar esse ar aqui porque deu um calor aqui. Contando o jogo aí vai ficando quente.
uma curiosidade desse jogo. O primeiro gol em 1975 da seleção goiana contra a seleção portuguesa foi de um Otávio, um português que fez o primeiro. Balançou as redes na história de um estádio que carrega consigo essa mística, né? Essa história de torcedores do Goiás, do Vila, do Atlético, de outros times que passaram aqui, inclusive seleção brasileira, que passaram ali, performaram, jogadores que fizeram gol, balançaram a rede. Mas o primeiro a gente nunca esquece. E Otávio, um português, um estrangeiro, fez gol aqui no estádio Serra Dourada em 9 de março de 1975 e Lincoln fez o gol de empate para a seleção goiana, sendo o primeiro goiano, o primeiro brasileiro a fazer gol no estádio Serra Dourada. E o último gol antes da remodelação, que será feita pela empresa que contratou o serviço, que fez parte aí dessa transação do governo do estado de Goiás com a empresa Construcap, o último gol tinha que ser de quem? De um estrangeiro também, curiosamente ou não, foi dele, foi de Esli Garcia, um gol de uma pura ingenialidade, um instinto de um venezuelano que também é estrangeiro, e antes dessa remodelação do estádio, curioso ou não, um português e um venezuelano se encontraram em histórias diferentes, em anos diferentes, em datas diferentes e completamente distintos daquele longos anos que passaram de 1975 até o dia 22 de abril de 2026. Então são dados curiosos que eu trago para vocês, para que um estádio onde torcedores carregaram história, times como o Goiás, tinha que ser dele o último gol também. O Lincoln era jogador do Goiás na altura, que estava na seleção goiana. Esli Garcia, jogador do Goiás. Um estádio onde o torcedor esmeraldino também coleciona títulos, coleciona história, memórias afetivas. Então, parabéns ao Goiás, que fez um gol, deixou a eliminatória aberta, mostrou para o torcedor que competiu diante de um time de prateleira de cima. Então, o Goiás deixou aí 90 minutos de expectativa para o dia 12 de maio para o seu torcedor ver aí que pode sim, quem sabe, perfeitamente avançar de próxima fase, na quinta fase da competição. Os destaques individuais eu vou ficar com o Nicolas, que para mim foi um dos grandes jogadores do encontro, mesmo tendo falhado no gol, não ter subido na linha, acompanhado a linha de marcação. Eu vejo que Nicolas correu, performou, duelou, competiu, cruzou, chegou no fundo, deu profundidade. Eu vejo que Nicolas, para mim, teve uma particularidade, uma partida muito eficaz, eficiente de fato pelo corredor esquerdo do Goiás Esporte Clube. Vou ficar também com o lado positivo da entrada do Esli, né, que ele que teve um incidente lá em Caxias, depois disso só volta a entrar no jogo hoje e consegue entrar de fato e dar alegria para o torcedor. Também é um dado positivo. Jean Carlos foi até contestado por alguma parte da imprensa. Eu teci um elogio ao Jean, porque foi dele a característica do primeiro gol, né, uma jogada que ele próprio cria e finaliza. O Jean Carlos, ao meu ver, está sobrecarregado no ataque do Goiás. Todas as ações do 1 para 1, eles buscam o Jean, eles esperam que o Jean desequilibre ali numa jogada. Antes que tinha Jajá de um lado e Jean de outro, ele conseguia performar melhor, ele conseguia performar mais, porque não se esperava tanto de apenas um jovem jogador. É um menino bom, é um menino que vai evoluir taticamente, tecnicamente, tem margem para isso, mas ele precisa de ajuda no último terço. Esli Garcia entrou para ajudá-lo, mas ele sai logo depois para entrar do Pedrinho ou do Bruno Sávio, se eu não me engano. Então ele precisa de uma ajuda de um outro lado do setor, que não descaia tanto somente pelo seu lado, que todas as ações ofensivas, transição ofensiva, seja nos seus pés, e dependência demais de um jogador que tem apenas 19 anos, faça com que o Goiás aí caia demasiado essa pressão em cima de um jogador que aí não pode receber esse galhardão de tomar tanta pressão. Jean, eu vejo que ele precisa de uma ajuda no setor ofensivo, urgentemente de um outro lado. É um jogador rápido, transicional, precisa voltar que o Pedrinho adquira aquela grande forma que já teve em 2025 com o Mancini. Bruno Sávio também, Esli Garcia, jogadores que possam puxar um pouco essa marcação, puxar um pouco essa responsabilidade de ter as jogadas individuais, de ter as jogadas de profundidade, de criar situações ofensivas para o Goiás Esporte Clube. Então, não é que eu estou isentando a baixa performance do Jean em alguns jogos dessa Série B, mas hoje, para mim, ele teve uma partida boa, uma partida que saiu dele a jogada de criação do primeiro gol, mas também eu estou aqui querendo mostrar um outro lado para você, torcedor, que com o Jean Carlos bem, ele precisa ter também uma ajuda ofensiva, visto que o Anselmo Ramon não é um jogador tão rápido, é um jogador mais de fixo, mais posicional, mais de segurar, de ter presença diária. É um jogador que foi pouco acionado. Lucas Lima, Lourenço também podiam render mais, não renderam o que se esperava deles. O Lourenço vem baixando de forma, mas vem jogando demais também. É um jogador que só ficou fora de um jogo, e esse jogo, esse cara, ele nem queria ficar de fora contra o Primavera. Então, o Fluminense, se eu não me engano, o Fluminense do Piauí pela Copa do Brasil. Então, são jogadores que já estão com minutagem um pouco mais alta, jogadores que estão aí atingindo já o 23º jogo, 22º, 23º jogo do ano. Então,
querendo ou não, nós estamos apenas 100 dias, 110 dias do ano, então isso já denota-se um certo, não é cansaço, mas um certo que precisa de uma rejuvenescida na sua musculatura ali dentro de campo. A verdade é que o Goiás deixa a eliminatória aberta. Eu teci um comentário algumas semanas atrás na Rádio Band News, em que o Goiás teria nesse recorte de 6 jogos um teste a mais para o seu elenco. Foi contra o Juventude, foi contra o Cuiabá, contra o Cruzeiro, agora vem Fortaleza, Vila Nova e depois São Bernardo, Fortaleza e Vila Nova e depois o Cruzeiro novamente nesse recorte. O que eu disse que o Goiás precisaria testar o seu elenco e de fato está precisando mesmo. Hoje foi prova disso, o elenco demonstrou que mesmo tardiamente as ações de substituição do Daniel Paulista, as entradas surtiram efeitos positivos para que o Goiás conseguisse pelo menos levar a decisão de 90 minutos lá para o dia 12 de maio no estádio do Mineirão. Para mim, eliminatória aberta, são dois gigantes, esses dois times carregam a mística de 9 finais. O Cruzeiro tem 8 finais de Copa do Brasil, 6 títulos, 2 vice. O Goiás tem uma final, 1 vice e tem 3 semifinais. Então, esses dois times carregam história dentro dessa competição. São dois times grandes da nossa prateleira, do nosso futebol. Um tá na A, o outro tá na B, mas não deixa de ser dois grandes, conhecidíssimos clubes aqui do meu país. Fechou? Espero que você tenha gostado da minha análise. Foi o que eu vi do jogo entre Goiás 2 e Cruzeiro 2. Para mim tá tudo em aberto. O Goiás tem chance. Até lá vão ter jogos. O Cruzeiro vai enfrentar o Boca Juniors na La Bombonera. O Cruzeiro tem jogos também pelo Campeonato Brasileiro da Série A pesados. Vai visitar o Clube do Remo agora fora de casa. O Goiás vai visitar lá no ABC Paulista o São Bernardo. São jogos que eles precisam se mostrar e vamos ver como eles vão chegar depois desse teste de elenco que eu previ para o Goiás, e também o Cruzeiro, que ainda não se firmou de fato nas mãos do Arthur Jorge, precisa de uma sequência maior. É um time que vinha de 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota, mas ainda oscila e o seu torcedor não consegue ter uma confiabilidade necessária. Fechou? Forte abraço para vocês, muito obrigado pelo carinho, fico contente de estar comunicando com vocês através do nosso canal. Beijo grande, tchau!